Outono no hemisfério sul, tempo de renovação. As folhas secas das árvores caem para dar lugar às novas. É a estação de transição do verão para o inverno. As temperaturas são mais amenas e as chuvas mais escassas. A estação começa no final de março e é marcada pelo fenômeno astronômico chamado equinócio. Ele é causado pela inclinação do eixo terrestre e pelo movimento de translação que o nosso planeta realiza ao redor do Sol. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Isso faz com que tanto o norte quanto o sul recebam a mesma quantidade de luz solar. Dias e noites têm praticamente a mesma duração. Os equinócios acontecem 2 vezes ao ano, nos meses de março e setembro, e demarcam tanto o início da primavera quanto do outono. No Brasil, o outono tem características diferentes de acordo com a região. O tempo seco e de temperaturas agradáveis torna o outono a época perfeita para atividades ao ar livre. É também considerada a estação das frutas, já que em vários países esse é o período de colheita. Abacate, coco, figo, laranja, limão, uma variedade de delícias naturais. Mas a crise climática mundial, provocada pelas ações humanas, vem alterando as estações do ano. As características das estações do ano, em geral, elas estão muito associadas às condições da temperatura da superfície do mar. A gente está saindo de uma condição de um evento, fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que modifica bastante as características climáticas das diversas regiões do Brasil. A gente está migrando para uma condição mais neutra durante o outono, então se espera que o outono, de uma maneira geral, tenha uma característica normal. Apesar dessa transição, algumas regiões, por exemplo, têm a tendência de continuar mais seca, como por exemplo o semiárido nordestino, e um pouco mais de chuva na região sul. Porém, a condição da mudança do clima, ela impõe ainda esse sinal de mais grande escala, de forma global, que pode modificar bastante essas características associadas a essa transição das temperaturas da superfície do mar. O outono vai até o final de junho, com o azul do céu mais intenso e o entardecer dourado. O melhor mesmo é aproveitar. Está no ar o Repórter Eco, com reflexões sobre a vida em harmonia com a natureza, as imagens da Amazônia em transformação e os serviços importantes prestados pelos animais. Veja os destaques do programa de hoje. O ativista indiano Satish Kumar defende uma mudança na produção industrial de alimentos, com maior cuidado com a saúde das pessoas e do meio ambiente. O fotógrafo Lalo de Almeida registra os impactos da seca histórica e do garimpo ilegal na maior floresta tropical do mundo. E estudo inédito revela que mais de 80% das espécies de mamíferos do Brasil prestam pelo menos uma contribuição para a sociedade. O ativista indiano Satish Kumar é um seguidor dos ensinamentos do líder pacifista Mahatma Gandhi. Ele propõe uma nova relação do ser humano com a natureza. Atravessou países a pé em protesto contra as armas nucleares e fundou um centro de educação holística que se tornou referência mundial.
O correspondente da TV Cultura em Londres, Leão Serva, conversou com Satish. O indiano Satish Kumar é o fundador do Schumacher College, no interior da Inglaterra. Fundada no início dos anos 90, é uma das mais antigas instituições de ensino superior inteiramente dedicadas aos diferentes aspectos da sustentabilidade, da economia e agricultura, da filosofia, a cultura e a saúde. Satish, você vai ao Brasil agora em abril. Como é o nome do livro que você vai lançar? During my visit in Brazil, I will release the book Radical Love, and I'll speak about radical love. Because there are two kinds of love, modest love and radical love. Modest love is to love someone you like, your friends, your family, your colleagues, people you like, people you agree with. That's a modest love. And we need that love every day. But we also need radical love. And that means even loving those with whom you don't agree. Loving those whom you may not like, and yet you have to love them so that you can transform them into friends. Você esteve no Brasil já 3 vezes, na Eco 92, depois em torno do ano 2000 e 2010. Quais as memórias que você guarda das suas 3 viagens anteriores ao Brasil? And in one visit I went to the Amazon forest and the Amazon river. And Manaus, I went there, and then from there I took a boat in the Amazon River. It was an amazing experience. It's the most glorious river ever I have seen in my life. That's the most wonderful experience of Amazon forest. And I visited many indigenous communities. And I think that Brazil should be feeling proud of and blessed with having this kind of river like Amazon and a forest like Amazon forest and indigenous communities and their wisdom and their culture and their ethos and their values. I think Brazil can be an example for the world how to protect nature, how to protect our indigenous cultures and how to protect human values. Nas suas mensagens, você defende uma mudança radical na forma como estamos produzindo agricultura no mundo. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do planeta. Você acha que é possível influenciar positivamente o país? Now we are entering into the age of ecology. The context of climate change and global warming, we have to change our economic system because our economic system is causing climate change. And so industrial ways of producing food has to change. And we have to come back to more natural way of producing food. And food should be produced to feed people, not necessarily to make money. Há uma mensagem para a redução do consumo de carne. Por que isso? 30 to 40% of our carbon emission, which causing global warming, is coming from meat-producing agriculture. Mas nos últimos anos faltou feijão e arroz para a comida do brasileiro, porque todo o feijão e arroz produzido, a maior parte do feijão e arroz produzido foi exportada. That's right. Because the purpose of food production should be to feed people and take care of planet Earth. Because we have to make sure that the land can keep producing food for many, many, many generations. If we deplete the quality of soil, if we deplete the quality of land, then our next generations and future generations will have no food. And therefore, planet comes first, people come second, and profit comes third. De Dartington, na Inglaterra, Leão Serva. Agora você confere as notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Novo estudo da Organização Meteorológica Mundial afirma que 2023 quebrou recordes no mundo todo. A crise climática provocou no ano passado impactos sociais, econômicos e ambientais em todos os continentes, afetando principalmente
as populações mais vulneráveis. No Dia Mundial da Água, 22 de março, relatório da Unesco, agência da ONU ligada à educação, ciência e cultura, mostra a importância da preservação da fonte de vida na Terra. O lema de 2024 é Água para a Paz. Com uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, cerca de 26%, ou seja, 2 bilhões, não têm acesso à água potável. Retrocesso ambiental. A Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados aprova projeto de lei polêmico que permite devastar 48 milhões de hectares de vegetação nativa, não florestal, em todos os biomas do país. O projeto, apoiado pela bancada ruralista, segue para o Senado. Logo mais aqui no Repórter Eco. O fotógrafo Lalo de Almeida registra as imagens da seca histórica e do impacto do garimpo ilegal na Amazônia. O fotógrafo Lalo de Almeida registra há mais de 10 anos as imagens das transformações da floresta amazônica. Ele acompanhou o impacto da seca de 2023, uma das piores da história, e o avanço do garimpo ilegal no território Yanomami. O Rio Estreito guarda a memória da vastidão de águas suprimidas pela seca às margens da maior floresta tropical do mundo. A usina elétrica de Belo Monte, aqui em construção, carrega em si a mudança do curso do Rio Xingu e das vidas de ribeirinhos para sempre. A fome gravada nos corpos dos indígenas da etnia Yanomami comove quem ainda traz em si o sentido de humanidade. Há mais de uma década, o fotógrafo Lalo de Almeida revela a ocupação predatória da Amazônia e as alterações do bioma. Em 2023, percorreu localidades do estado do Amazonas e apontou as lentes para uma das piores secas da história. Quando o rio seca, a vida para, porque é no rio que as pessoas se deslocam, por exemplo, os idosos se deslocam até as cidades para ter atendimento de saúde, é pelo rio que as crianças se deslocam para chegar na escola, é ali que eles conseguem um alimento, o peixe. Tem lugares que não tinha nem água para beber. E às vezes a água parada ficou uma água de má qualidade, que as pessoas estavam ficando com diarreia. Eu acho que foi 2010 que eu tinha fotografado uma coisa que tinha sido uma seca bem severa, assim. Mas eu não me lembro, pelo menos visualmente, de ver os rios tão secos. O que você viu de mais impactante nessa cobertura da seca na Amazônia? O primeiro lugar que a gente foi para Tefé, que foi até aquele lugar onde os botos, vários botos e tucuxis acabaram morrendo por conta de um excesso de calor, uma temperatura do lago de Tefé, que é o lago que fica em frente da cidade, foi para as alturas, chegou a 39 graus. A gente acompanhou o trabalho do Instituto Mamirauá, tentar tirar esses botos desse local e colocar eles numa calha mais funda, onde a água era mais fria. O retorno a Porto Praia, comunidade indígena à beira do rio Solimões, que tinha sido visitada em 2022, impressionou. A gente não conseguiu chegar nem de canoazinha, a gente teve que parar antes e ir caminhando pela margem ou pelo leito do rio. E aí uma hora a gente entra na floresta e de repente chega na comunidade e você chega no alto assim. A gente viu um vazio, não existia o rio e lá no fundo dunas de areia. Um cenário impressionante. Depois a gente continua essa cobertura no entorno, nas cidades de Manaus, fomos para Novo Airão, no Rio Negro, que a gente encontrou uns ribeirinhos que tinham deixado suas comunidades, que ficavam na beira de igarapés, que tinham secado completamente, e se mudaram para a beira do Rio Negro, morando nas suas canoas, porque pelo menos tinham acesso à água e ao peixe.
Maués, os produtores de guaraná nativo se viram isolados, sem ter como vender a produção. Sem dinheiro para comer e sem a pesca, decidiram produzir frangos. Era uma comunidade que estava numa situação assim, de fome muito grande, porque também o projeto de frango ainda era muito pequenininho para a demanda da comunidade, né? A questão da seca, ela, além de dificultar a pesca, ela também afeta a roça. A base da alimentação da Amazônia é a mandioca e o peixe. Outro assunto que você tem prestado bastante atenção e tem dedicado a sua fotografia é a crise humanitária dos Yanomamis, que você foi recentemente ver novamente a região. A gente teve lá, logo no começo da crise, da tragédia Yanomami, em fevereiro, e acompanhou um pouco a chegada desses indígenas sendo resgatados e para tratamento em Boa Vista. Realmente eles chegavam num estado assustador. Tinha as crianças, os bebês, os próprios adultos com desnutrição, malária. Você tinha em fevereiro 20 mil garimpeiros. Hoje você tem cerca de 3 mil garimpeiros trabalhando na terra indígena, então essa atividade diminuiu muito, mas os que ficaram são aqueles ruins mesmo, sabe? Muita gente ligada ao crime organizado. Mas a operação continua. Sobrevoando a Amazônia hoje, o que você tem visto do garimpo ilegal? Para fugir da fiscalização do IBAMA, que queima os aviões, eles usam as pistas agora próximos à fronteira com a terra indígena, mas na Venezuela. Os aviões estão circulando, cheio de pista clandestina no entorno de Boa Vista, onde eles fazem um abastecimento para levar mantimentos. Inclusive, dentro da terra indígena, você tem 2 pelotões de fronteira, em Surucucu e Alvaris. E tem lugares que o garimpo está a 4 quilômetros do pelotão. Enfim, tem todo esse aparato do Estado agora tentando trabalhar ali e tal. O que acontece? Esses garimpeiros estão migrando para outros lugares. A terra indígena com mais alerta de garimpo no ano passado chama Sararé, que fica no Mato Grosso. O IBAMA tem pouca gente para fiscalizar. Então, você vê que os processos eles se repetem. Ao não enxergar grandes transformações positivas na região, fundamental para o equilíbrio do clima no planeta, Lalo até desanima, mas não desiste de tentar apontar caminhos. A gente aqui continua tratando a Amazônia do mesmo jeito que há 500 anos atrás. Uma espécie de colônia fornecedora de matérias-primas para o resto do Brasil, que é energia, que é minério. Mas a gente não pensa num desenvolvimento que traga bem-estar para as pessoas, mantendo a floresta em pé e os rios saudáveis, etc. Então a gente precisa oferecer para essas pessoas, além de repressão, de demarcação de território e tal, mas uma alternativa de renda, um modelo que mantém a floresta em pé, mas que traga qualidade de vida para as pessoas. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Estudo revela que 82% das espécies de mamíferos brasileiros prestam algum tipo de serviço ambiental importante para a sociedade. Os mamíferos brasileiros desempenham serviços essenciais para a sociedade. Uma pesquisa inédita revela que 82% das 701 espécies analisadas prestam pelo menos uma contribuição importante com benefícios para a economia, saúde e qualidade de vida. Mas muitos deles estão ameaçados por ações humanas e pela crise climática. Onça, macaco, preguiça, baleia, boto, golfinho. No país mais biodiverso do planeta, espécies de mamíferos não faltam. Ao todo, são 775 nativos do Brasil. Os mamíferos compõem o grupo de animais considerados carismáticos, aqueles que geram comoção. Um
estudo publicado na revista científica Perspectives in Ecology and Conservation, liderado por Mariana Vale, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relacionou 701 do total das espécies de mamíferos brasileiros e os serviços ambientais que realizam. Ou seja, as atividades que beneficiam direta ou indiretamente os seres humanos. Uma das autoras da pesquisa é Luara Tourinho, da Universidade de São Paulo. O objetivo principal desse estudo foi identificar quais as espécies da fauna brasileira realizam quais serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são os serviços que a biodiversidade, que a natureza como um todo, provê para os seres humanos, né? Em relação a benefícios relacionados à saúde, economia, qualidade de vida e assim por diante. Foram listados 11 tipos de serviços ecossistêmicos mapeados no país inteiro. Entre eles estão a dispersão de sementes, controle de doenças, polinização, indicação de desequilíbrios e riscos ambientais por espécies sentinelas, transporte de nutrientes, controle de roedores, regulação da cadeia alimentar, ecoturismo e serviço cultural. Está relacionado às espécies carismáticas. Então, quando a gente vê, só de pensar que a onça-pintada existe, a gente já fica feliz. De ver o mico-leão-dourado na televisão, oh, que fofinho, mesmo que a gente não consiga ver na natureza, né? Então, o fato desses mamíferos eles extinguirem, a gente fica muito triste. Então, faz parte do nosso imaginário cultural, faz parte da nossa cultura como um todo, de lendas, e isso é um serviço ecossistêmico. Os mamíferos carismáticos, que são mais importantes, são justamente esses que a gente vê mais em regiões de ecoturismo, né? Tem uma região do Pantanal que a economia ela gira em torno da visitação do safari das onças, por exemplo. Ou, por exemplo, o mico-leão-dourado, que estava quase se extinguindo e gerou uma comoção pública enorme. O fato dele existir em algumas localidades faz com que o serviço público tente criar unidades de conservação para proteger toda aquela região, justamente para proteger uma espécie específica como o mico-leão-dourado. Então a gente fala que as espécies carismáticas elas são âncoras de financiamento. A conclusão do estudo é que 82% dos mamíferos brasileiros, isto é, mais de 570 espécies, realizam pelo menos uma contribuição para a sociedade. No entanto, mais de 20% estão ameaçadas pelas ações humanas. Perda de ambiente natural para expansão urbana e agropecuária, caça ilegal, mudanças climáticas, invasão de espécies que não são nativas e poluição são as principais. O serviço ecossistêmico, para alcançar a gente, tem que ter muitos indivíduos realizando aquele serviço, de forma que esse serviço ele consiga aparecer, né? Consiga chegar até nós. Se a gente tem as espécies com um tamanho populacional muito reduzido, não adianta uma única espécie semear uma única semente, que vai nascer uma plantinha e não uma floresta. O estudo sobre os mamíferos brasileiros destaca os tatus como essenciais. Realizam ao menos 7 serviços. Já a caatinga é o bioma mais ameaçado do Brasil. Caatinga a gente tem um grande déficit de provisão de serviços ecossistêmicos. Primeiro, porque os mamíferos que ocorrem nessa região estão muito ameaçados e também porque tem pouquíssimos estudos na caatinga. Esse tipo de estudo que a gente fez também destaca onde a gente tem poucas informações sobre os mamíferos e onde a gente tem que procurar essas informações, né? Esse foi um primeiro passo. Os autores do estudo sugerem a criação de mais áreas protegidas em pontos críticos de diversidade de mamíferos, a implantação de projetos que aliem benefícios econômicos com conservação da natureza, além de políticas públicas que valorizem os serviços ecossistêmicos. Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar quebrar o paradigma de que a nossa economia gira em torno da exploração dos recursos naturais. A gente pode sim usar o capital natural, fazer dinheiro, né, pensando na conservação dos ecossistemas, pensando na conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Entender a importância de cada organismo para o equilíbrio da vida. Quem sabe assim, os seres humanos percebam a necessidade de proteger a biodiversidade do Brasil e do planeta.
Se a gente perde as espécies, a gente perde os benefícios que essas espécies provêm para a gente. A gente vai deixar de ter plantas que poderiam ser polinizadas e ter uma produtividade maior, a gente vai deixar de ter florestas, a gente vai ter uma proliferação de doenças muito grandes, então é toda uma questão de preservação, conservação e restauração para a gente conseguir ter esses serviços de volta. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!